Boa noite, senhores vereadores, imprensa, ouvintes da Rádio R, todos que nos acompanham em sua residência através da internet, redes sociais. Boa noite, público presente. Queria agradecer a presença do ex-vereador Sopa, chefe de gabinete do prefeito. Tem ex-vereador Luiz da Locoadora, ex-vereador Mauro Savassa. Já deu coro aqui de ex-vereadores aqui. Presidente do IPREI, Mauro. Senhor David Barbeiro. Seu pai, Sebastião. Obrigado pela presença. Funcionários dessa casa. 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura, Câmara Municipal de Rafar, 16/8/2022. Senhores vereadores, daremos início nesta data à 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço que todos em pé cantemos o hino a Rafar. Solicito aos senhores vereadores que registrem presença no sistema eletrônico.
Agradecer a presença aqui do meu amigo vereador de Capivari, Juan, meu amigo Zata, da Prefeitura de Capivari. Obrigado pela presença aí. Cadê o seu disso aqui? Quê? Cadê o seu? Não sei. Ah, tá aí, né? É o mesmo. É só esse hoje, né? Com a presença de 8 senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos, consultando ao plenário pela possibilidade da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por todos os vereadores. Dando continuidade ao trabalho desta sessão, solicito ao senhor Marcelo da Silva que leia um trecho da Bíblia. Senhor presidente, público presente, boa noite. Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Salmo 73, 26. Solicito aos ilustres vereadores que queiram fazer o uso da tribuna, que registrem no tablet desta casa. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, determino ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje. Expediente. Projeto de lei complementar. Protocolo número 313/2022, contendo o projeto de lei complementar número 13/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Rafard, Refis 2022, Refis da Pandemia e da outras providências. Protocolo número 318/2022, contendo o projeto de lei complementar número 14/2022, de autoria do Poder Executivo, disciplina o fornecimento de cesta básica, prêmio por assiduidade aos servidores ativos, inativos ou ocupantes de cargos na administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei. Protocolo número 316/2022, contendo o projeto de lei número 49/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar, remanejamento, transposição e transferência de dotações, no valor e destinação que indica. Protocolo número 320/2022, contendo o projeto de lei número 50/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Protocolo número 324/2022, contendo o projeto de lei número 51/2022,
de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a regulamentação do acesso à informação na Prefeitura Municipal de Rafard, prevista no inciso... Que número que é esse aqui? Inciso 2 do caput do artigo 5º, do artigo 216 da Constituição Federal e da outras providências. Protocolo número 325/2022, contendo o projeto de lei número 52/2022, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Cultura e Defesa do Patrimônio Histórico e Artística de Rafard e o Fundo de Apoio à Cultura de Rafard. Protocolo 326/2022, contendo o projeto de lei número 53/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Protocolo número 331/2022, contendo o projeto de lei número 54/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar, remanejamento, transposição e transferência de dotações no valor e destinação que indica. Protocolo número 334/2022, contendo o projeto de lei número 55/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar, remanejamento, transposição e transferência de dotações no valor e destinação que indica. Protocolo número 335/2022, contendo o projeto de lei número 56/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração nos indicadores e metas de programas na Lei 1941/2021, Plano Plurianual Quadriênio de 2022 e 2025, e Lei número 1980/2022, da LDO para 2023. Requerimento número 24/2022, protocolado sobre o número 327/2022, autoria Alaércio Scarso, Ernesto Brigatti, Pedro Reinaldo da Rosa, Luiz Fernando Zappi, Marcelo da Silva. Requeremos, em face da resposta ao requerimento de informações número 15/2022, bem como considerando as informações apuradas pelos vereadores até o momento no tocante ao veículo caminhão da marca internacional adquirido através do governo federal, no sentido de que no final de 2017, o referido veículo apresentou problemas em seu motor. B. No ano de 2018, a administração realizou licitação cujo objeto era a retífica total do motor do caminhão. C. Em setembro de 2018, o caminhão foi conduzido para o estado do Paraná, para que a retífica do motor pudesse ser feita por empresa contratada pela administração e sediada em município daquele estado. D. Que no último trimestre de 2019, o motor novamente veio apresentar defeito. E. Que em 2021, e desde o ano de 2021, este caminhão estaria na cidade de Iperó, São Paulo, para que a retífica de motor fosse concluída. F. Que no ano de 2022, a administração fez a compra de peças e materiais junto à própria oficina localizada na cidade de Iperó, São Paulo, para a realização dos serviços mecânicos no referido caminhão. G. Que em 2022, este caminhão foi devolvido para a administração, pelo que o mesmo ato contínuo fosse destinado para a oficina Capivari Eletrodiesel, pois o mesmo se encontrava sem condições de uso por problemas elétricos e eletrônicos. H. Que mediante a vistoria realizada por alguns vereadores, apurou-se que, na realidade, este caminhão teve concluída a retífica do seu motor na data de 2/9/2021,
pela empresa denominada Winnie Diesel, Retífica de Motores e Peças Limitada, localizada na cidade de Sorocaba. E que, por fim, o caminhão se encontra ainda sem condições de uso. Assim, atentos aos princípios regimentais, em conformidade com o disposto no artigo 2º, parágrafo 3º, bem como no inciso 6 do artigo 201 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ouvido a mesa e o douto plenário, pelo que diante do apurado e da necessidade de se conhecer com clareza os eventos ocorridos anteriormente e eventual necessidade de reparação de danos em favor da administração, que seja oficiado ao Poder Executivo para que forneça as seguintes informações. A. Informe a data exata em que o primeiro defeito foi constatado. B. Que informe o tipo de defeito apurado e se houve confecção de relatório descritivo do fato. C. Em caso de relatório devidamente confeccionado, que remeta para esta Casa de Leis a respectiva cópia e, no caso de inexistência de relatório descritivo dos fatos, que informe os motivos pelos quais o mesmo não foi confeccionado. D. Que informe o número do processo licitatório realizado para o conserto do caminhão, remetendo para esta egrégia Casa de Leis as cópias do edital, da ata da realização da sessão, o documento de homologação e ainda a relação das empresas participantes, bem como a cópia de suas respectivas ofertas. E que informe as seguintes datas e envie os respectivos documentos comprobatórios. 1. Quando o veículo foi efetivamente entregue para a empresa contratada? 2. Quais orçamentos que a empresa apresentou e quais os serviços foram realizados, remetendo às respectivas notas fiscais de pagamento de serviços e peças pela administração? 3. Quando os serviços foram concluídos e quais os serviços efetivamente realizados no veículo? 5. 4. Em que data o veículo passou a apresentar novos defeitos? E que defeitos eram estes? 5. Que informe as garantias oferecidas e se todas elas foram devidamente asseguradas pela empresa que realizou os serviços. 6. Em caso de garantia não respeitada, que informe quais medidas administrativas ou jurídicas a administração tomou para o devido ressarcimento de eventuais danos e penalização do contrato em eventual descumprimento contratual. 7. Considerando que o caminhão apresentou novos defeitos e, segundo informações levantadas, esses novos defeitos foram apurados em 2019 e ensejaram a inviabilidade do uso do caminhão, que informa os motivos que justificam o fato de que apenas em 2021 houve contratação de nova empresa para a realização dos serviços. 8. Que informe o número do processo licitatório realizado em 2021 para o conserto do caminhão, remetendo para esta egrégia Casa de Leis as cópias do edital, da ata da realização da sessão, o documento de homologação e ainda a relação das empresas participantes, bem como a cópia de suas respectivas ofertas. 9. Que informe a data efetiva em que os serviços foram concluídos e a data em que o veículo foi devolvido para a administração, bem como informe os serviços que foram efetivamente realizados com suas respectivas garantias. 10. Que informe os motivos pelos quais foi contratada a empresa sediada em Iperó para realizar a retífica do motor. Com os pagamentos feitos para esta empresa, os serviços efetivamente realizados pela empresa Winnie Diesel, Retífica de Motores e Peças Limitada, localizada na cidade de Sorocaba. 11. Que informe o estado atual do caminhão e sua condição de uso. 12. Que remeta para esta Casa de Leis as cópias de todas as notas fiscais de serviços e materiais adquiridos e pagos pela administração e relacionada com este caminhão.
13. Que informe se houve por parte de alguma das empresas contratadas comportamento que gerou prejuízo para a administração e quais os procedimentos adotados ou o que se adotará caso a resposta para este quesito seja positiva. F. Que remeta para esta casa todos os documentos comprobatórios e esclarecedores que julgar pertinente. Justificativa também? Não precisa? Precisa. Justificativa. Como os vereadores, representantes do povo nesta Casa de Leis, em cumprimento aos preceitos da Constituição Federal de 1988, bem como os preceitos do referido monos público, e considerando que as informações são de interesse público e social, requeremos as informações. Requerimento número 25/2022, protocolado sob o número 328/2022, autoria Luiz Fernando Zap, que seja oficiado ao Poder Executivo para que, através do setor competente, forneça as seguintes informações. A. As cargas horárias semanais dos pediatras que atendem no município de Rafard, informando ainda as suas respectivas escalas e locais de atendimento. B. Considerando as informações trazidas pelo ofício GABDIR número 89/2022, em resposta ao requerimento número 19/2022 da Câmara Municipal, que informe a possibilidade de remeter para esta Casa de Leis as escalas e cronogramas de atendimentos mensais dos serviços e profissionais contratados, ou no caso de impossibilidade de enviar as respectivas escalas, que informe o local onde as mesmas poderão ser acessadas ou extraídas. Justificativa. Tendo em vista a contratação de serviços médicos referidos no respectivo ofício GABDIR número 89/2022, a fim de que seja efetivamente fiscalizada a correta prestação dos serviços por parte da empresa contratada, como vereador representante do povo nesta Casa de Leis, em cumprimento aos preceitos da Constituição Federal de 1988, bem como os preceitos do referido monos público, requeiro as informações. Indicação. Protocolo número 336/2022, contendo a indicação número 60/2022, de autoria do vereador Pedro Reinaldo da Rosa. Indica que seja estudada a possibilidade da contratação de um segundo médico psiquiatra para a Unidade Básica de Saúde. Justificativa. Considerando a necessidade de encontrar soluções que atendam à alta demanda de pacientes que precisam de acompanhamento médico especializado, uma vez que é sabido por todos que doenças como a depressão vêm crescendo diariamente em nossa sociedade. Após a leitura das matérias constantes da pauta do expediente e após despachá-las às comissões para dar parecer ou a quem de direito, declaro encerrada as inscrições para uso da tribuna livre. Senhores vereadores, acessem a aba da tribuna em seus tablets para acompanhamento do sorteio dos oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Marcelo da Silva. Senhor presidente, vereadores, meus pares, público presente, Luiz, a locadora, Márcio Savas, David, seu pai, Sopa, chefe de gabinete, Juan e o parceiro lá, seja bem-vindo a esta casa. Meu boa noite. Eu vou ser rápido, só vou comunicar o povo rafardense e deixar registrado aqui em tribuna
as eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente já começaram. Então, eu peço aqui que os cidadãos rafardenses prestem bastante atenção em quem você vai depositar seu voto. Votar para deputado que está ajudando a nossa cidade. Deputado que contribuiu com a nossa cidade, ajudando na parte da saúde, infraestrutura, né? Porque isso é muito importante e muito, como que eu posso dizer, fica muito fácil para nós vereadores cobrar. Porque se você for olhar o ano passado, o deputado mais votado foi deputado famoso, que não trouxe uma bala para a cidade de Rafar, né? Então, presta atenção nessa casa de lei aqui. Vocês veem aí os vereadores atuantes hoje aí, buscando verba, vendo bastante verba chegou na cidade, principalmente na parte da saúde. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que o pessoal começasse a prestar atenção nisso. Tá bom? Meu boa noite. Deus abençoe a todos e obrigado. Com a palavra o vereador Pedro Reinaldo da Rosa. Boa noite, presidente desta casa, o qual cumprimento os meus pares aqui presentes. Boa noite ao Luiz, ex-vereador desta casa, o senhor Savassa, ex-vereador desta casa, o Juan, grande vereador aí que vem atuando, está de parabéns, o nosso amigo também, que está do lado do Juan, que dá uma esquecidinha, o nosso amigo Sopa aí, um abraço para vocês também. E o nosso amigo Francisco, eu chamo ele de Francisco, né? Você lembra lá na usina, né? Gente, quero começar a minha fala, primeiramente, agradecer a Deus por eu estar vivo. Isso é o grande fundamento da minha vida, por eu estar vivo. Segundo, já quero começar já agradecendo a indicação que eu fiz aqui, pela resposta bem coerente aqui, mas vamos aguardar. Vamos aguardar. O que eu tenho para falar nesta noite, hoje, nesta Casa de Leis, nós estamos trabalhando, eu nunca vi uma prefeitura, um executivo e um legislativo trabalhando em parceria como estamos fazendo esse mandato. Só que está faltando muita coisa aí, muitas coisinhas a desejar. Porque que tudo que vem aqui nós assinamos, tudo que vem aqui nós aprovamos, e quando é hora de cobrar, vira as costas para a gente, desliga o telefone, faz de conta que não vê mensagem. Então, eu queria pedir mais respeito para essa palavra, poder legislativo. Tem que ter mais respeito por essa palavra. Aqui ninguém vive sem um trabalhar com o outro. O legislativo precisa do executivo, o executivo precisa do legislativo. Fabinho está indo aí, fazendo seus trabalhos, está de parabéns. Quando é para elogiar, vamos elogiar. Quando é para criticar, vamos criticar. Eu estive passando pela saúde essa semana e um médico me procurou e pediu para mim socorro, porque ele não está aguentando a demanda de pessoas com casos de depressão em Rafar. Tivemos aí vários vereadores trazendo verba para a saúde, onde eu queria estar engajando aí que o prefeito possa estar vendo com mais carinho para que nós possamos trazer mais um psiquiatra aí. Tá bom? Porque eu estive lá e pude ver realmente o caso é gravíssimo. Tem gente que está marcado para setembro do ano que vem. Então, uma depressão não é brincadeira, não, viu? Uma depressão, dependendo da depressão, em 15 segundos a pessoa já faz uma cagada na vida aí. Eu posso falar por experiência própria. Já passei por isso, sei o quão difícil é. Se nós não se pegarmos a Deus, leva a coisas diferenciadas na nossa vida. Perdemos recentemente o nosso amigo aí também, que trabalhava no banco, o gerente do Itaú, né? Era o gerente do Itaú, com mal de Alzheimer lá, e, de repente, abriu a janela e caiu. Então, peço meus lamentos também à família. E vou falar um pouco também de Itapeva. Eu não posso deixar de falar de Itapeva, porque quando eu entrei, eu fiz o meu propósito
de trabalhar para a minha cidade, pelo meu povo. Eu não vejo placa, eu vejo a pessoa. E hoje eu venho falar de mais uma vez a cobrança, como estivemos aqui a Jusceli, como o prefeito disse no mandato dele, acho que ele tem bem conhecimento disso, que assim que ele entrasse ia levar água para Itapeva. Né? E eu posso ver assim que começou a levar a água de caminhãozinho, que acho que dava o quê? 5 litros de água, e pegava e jogava junto com aquela água salgada, trocava meia dúzia por 6. Estava gastando dinheiro à toa naquele caminhão. E quantos caminhões foram daquele, né? Enquanto levava água, eu via o povo ali no posto de gasolina pegando água. Ficava mais fácil, então, levar o caminhão de água, parar lá, abrir a torneirinha e todo mundo ir buscar, do que jogar no poço, porque estava trocando meia dúzia por 6. Dinheiro perdido. É dinheiro do povo, isso aí. Dinheiro do povo, dinheiro perdido. Eu não admito isso, que faça isso para o nosso povo. Vieram me questionar essa semana: ô Pedro, o prefeito está de parabéns, reformou o seu bairro inteiro. Esse dinheiro, povo, é um dinheiro que veio da enchente de 1 milhão que o governador mandou. Não é dinheiro da prefeitura, não é o prefeito que está fazendo, não, é o governador. Deixar bem claro, que senão daqui a pouco vão exaltar o prefeito, nossa, está fazendo reforma. É o governador. Ô Pedro, o prefeito fez lá, nossa, que legal o seu bairro. Sim, qualquer um que tivesse de prefeito tinha que fazer, porque veio uma verba de 1 milhão. E parabéns pela firma que foi contratada. Eu estive acompanhando o tempo todo o processo ali, foi muito bem. Hoje eu pude dar um repasse lá e vi que ficou top mesmo, ficou bom. Cortaram as árvores e tal, ficou top mesmo. Parabéns aí à empresa que fez esse trabalho. E quem contratou também essa empresa aí. Outra coisa, recebi uma denúncia hoje, disse que temos funcionário que, às vezes, está faltando com educação com os cidadãos na parte da saúde. O que eu posso falar? Isso aqui, o que eu posso falar para vocês, cidadãos, que não cabe a mim, porque quando o prefeito ele faz uma contratação de um profissional para ficar lá, quem cabe cobrar essa educação não é o funcionário que está sendo pago lá. Né? E eu estive essa semana lá, pude falar com ele, né? Já venho cobrando bastante vezes isso. Então, quero deixar aqui registrado de que o dever do vereador é cobrar, e eu estou fazendo. O dever do vereador é buscar recurso, eu estou buscando. O dever do vereador é fiscalizar, eu estou fiscalizando. Então, esse é o dever nosso. Hoje eu pude dar um repasse na cidade, passei nas escolas, passei em vários setores aí, deixando o meu legado lá para que as pessoas não possam falar: nossa, o Pedrinho só vem em época de política. Não. Eu dou a cara a tapa. Se tiver de perguntar alguma coisa, pode perguntar, que a gente traz para cá e resolve. Né? E quero deixar também aí as minhas palavras também a respeito dessa semana que houve umas 20 ligações para mim. Por que tirou o transporte da turma de Sete Fogão? De Itapeva também. Quero questionar vocês por que foi tirado o transporte. Houve uma denúncia, né? Inclusive, tiveram aí, houve uma denúncia, inclusive tiveram aí, puderam confirmar nessa denúncia de que estava vindo pessoas a mais neste ônibus. Então, o que eu peço para o prefeito, carinhosamente, porque esse povo tão sofrido, esse povo tão humilhado, que ele possa, então, estar vendo aí uma solução para esse povo, um ônibus especial para eles lá, para ir buscar esse povo e trazer. Ou compra uma perua aí, sei lá, veja lá. Vamos atrás de um micro-ônibus para buscar esse povo lá, para que não possa estar misturando. Com a palavra? Positivo. Aproveitando o
o tema que o senhor tem abordado, vereador, justamente a indicação que eu fiz sobre o fundo municipal seria basicamente para atender essa demanda das fazendas. E eu ainda não acessei a resposta, estou ansioso para assim vê-la, porque existe sim uma demanda. Tietê é atendido por um ônibus, mas não é ônibus da prefeitura, que já fique claro. Só que aí vem o interesse da MM Souza. Até hoje não estender essa linha lá para os bairros. Não sei se compensa para eles ou não, mas a questão aqui não é compensar ou não. Eles prestam serviço na nossa cidade. Sim. E faço o coro aí para a gente ir em busca desse transporte, que o vereador Zap também está empenhado nessa questão do transporte para esse público que dificilmente vem para a cidade. E quando vem, deu de cara aí com o Tribunal de Contas, foi complicado para todo mundo. Sim. Então a gente procura aí, que o Executivo, o mais rápido possível, busque uma saída para todos nós aí. Com certeza. E está fácil de resolver, viu? Não está difícil, não. Eu vejo 40 ônibus parados ali em frente à militar ali, às vezes, tudo bem, eles estão em trabalho, mas marca um horário com a turma dessas fazendas, ó, esse horário é o horário que vai buscar os estudantes, mas depois a gente pode marcar um horário para estar indo buscar vocês assim que entregar os estudantes, né? Temos aí falta aí também de motoristas, que tenho certeza que o prefeito vai estar abrindo concurso para mais motoristas, para mais pessoas aí que estamos precisando muito. Vereador. Outra coisa... Vereador, o senhor me concede a palavra com relação à questão dos ônibus? Sim. É rápido. Eu até entendo que seja pertinente essa colocação do senhor com relação ao transporte das pessoas da área rural. Porém, os ônibus da educação, como o senhor mesmo falou, houve a denúncia e houve a fiscalização do Tribunal de Contas. Eles não podem ser usados para que não sejam transportes escolares, de estudantes. Então, fica difícil até mesmo colocar um ônibus disponibilizando essa situação, sendo que eles são da educação. Inclusive, eu tenho uma indicação com relação a 2 ônibus, que já não podem mais ser usados pela educação por causa do ano, para que viabilizasse uma situação dessa. Porém, precisa ver a condição e a viabilidade financeira. Realmente seria interessante, porém, os ônibus, que é da educação, por lei, eles não podem transportar as pessoas. Por isso, essa dificuldade. Mas que realmente seja feito, como o vereador Rogério falou, a questão do fundo municipal, que possa uma empresa fazer. Obrigado, vereador. Obrigado. Correto. Retiro minha palavra que eu falei a respeito de ônibus escolar, porque eu mesmo acabei de falar e realmente o ônibus escolar é um ônibus que não pode estar transportando. Mas volto a falar que ele possa ser resolvido, então, esse problema o mais rápido possível. Eu recebi uma reclamação há 2 meses atrás, aproveitando que o novo vereador Juan está aqui, eu recebi uma reclamação há 2 meses atrás de um deficiente cadeirante da cidade de Rafar, que foi deixado na rodoviária de Capivari por motivo de não abaixar a escadinha para poder entrar o cadeirante. Simplesmente o motorista viu que era o cadeirante, virou o bolsão e foi embora. O cara gritando, a mulher gritando e foi embora. Falou que era para guardar o outro ônibus, que o outro estava funcionando. Descaso total. Liguei lá e estou aguardando até agora um retorno e até agora nada. Eu não aceito que faça isso com o meu povo PCD da cidade de Rafar. Não aceito. Então, se o ônibus não está bom para andar, então não coloque em linha. E outra coisa, quando for estacionar na rodoviária, vê se coloca mais próximo lá. Como que uma cadeira vai atravessar, está dando quase 1 metro. Que eu estive lá, presenciei. Vocês usam a nossa cidade também para entrar aqui. Então, está ganhando dinheiro, não está sendo de graça, não. Tem a usina aí que transporta os funcionários. Então, faça o favor de ter mais respeito com os PCD da nossa cidade aí, viu, gente? A pessoa ficou lá e esperou o próximo ônibus. Então, descaso total. E é só isso que eu quero deixar para hoje. E mais uma palavrinha, dia 23 de setembro,
é o dia do deficiente físico. Pode ter certeza que vai ser um dos encontros mais marcantes da história de Rafar. Já convido todos aí, primeiro encontro de PCD na cidade de Rafar, onde a gente vai estar trazendo várias atrações aí para as pessoas aí, PCD. Fique com Deus e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Zap. Senhor presidente, Alexandre Ferraz Fontolan, eminente vereador presidente dessa casa, nobres vereadores, ao público presente desta noite, senhor Nivaldo, chefe de gabinete do Poder Executivo Municipal, vereador Juan, da cidade de Capivari, seja bem-vindo. É o Zata, né? Também funcionário histórico do município de Capivari, é o que dizem, pelo menos, né? Aqui o DC com o pai, Luiz Savassa, ex-vereadores desta Casa de Leis, a todos os presentes, eu desejo cumprimentá-los nessa noite com uma boa noite. Eu queria usar meu espaço na tribuna apenas para destacar alguns pontos relacionados ao requerimento que fiz. Nós estávamos para receber, na noite deste dia, aqui, antes da sessão, o seu Vanderlei Cocato, diretor de saúde do município, e o qual, se viesse, eu o entregaria o requerimento e solicitaria à presidência que o retirasse de pauta. Mas, como ele não veio, manterei o requerimento e acredito que ele tem bastante pertinência. O requerimento que questiono a respeito, o requerimento número 25, né? Onde eu questiono a carga horária semanal dos médicos pediatras que atendem no município de Rafar, seja na unidade básica de saúde ou não. Isso é um ponto bastante controvertido já de algum tempo, e que muitas vezes, por hora e por vezes, os vereadores são questionados acerca do atendimento nessa especialidade de pediatria, porque o médico atende uma determinada cota de pessoas ou até um determinado horário e depois já não atende mais. Extraoficialmente, nós obtivemos a informação de que isso assim se sucede por conta da carga horária de contratação desse profissional e que ele cumpre semanalmente exatamente a sua carga horária e que, infelizmente, é um processo de contratação antigo e que, muitas vezes, para a população, vendo a maneira como o serviço é prestado, pode parecer que ele está aquém do que deveria ou que ele está fora da realidade. Mas, para que nós não tenhamos mais dificuldade de entendimento e saibamos, de fato, qual é a carga horária, qual é o limite ou a extensão que diariamente ou semanalmente esse profissional deva atender, eu vou manter o requerimento aqui de maneira formal, aguardando a resposta da Diretoria de Saúde acerca desse profissional, né? Para que, quando nós questionados, nós possamos ter para a população a resposta exata e sair do achismo ou do pode ser, parece ser, deve ser, né? E a gente dá a resposta exata do que de fato é. Então, acredito na pertinência desse requerimento e, por isso mesmo, peço aos nobres vereadores que, quando do momento, faça dele a aprovação no plenário como o regimento determina. E tem, junto com ele também, requerimento sobre como serão escalados ou definidos os serviços e a prestação de serviço da empresa que foi contratada por um período aí emergencial de 3 meses, de especialidades médicas, de atendimentos médicos. Então, eu também estou interessado em conhecer a escala, conhecer a rotina, como isso vai ser definido para poder acompanhar.
porque, com isso, eu sempre tenho dito aqui que eu não sou e não serei nunca um vereador que me pautarei por rede social ou por manifestações de pessoas em rede social. Isso não vai me pautar, né? Isso não vai determinar a maneira como eu vou conduzir o meu trabalho. Mas tem muita coisa que muitas vezes surge em rede social e que parece ser coisinhas bobas e sem importância, e que deve demandar do vereador, sim, uma atenção, e ele deve procurar saber. E como eu tenho sempre me pautado por não firmar nenhum juízo de valor e não emitir nenhum compromisso com palavra ou com afirmações sem antes conhecer a realidade dos fatos, eu procuro saber e, depois, tendo conhecimento do assunto, aí, então, eu defino qual é a estratégia que eu sigo, né? Eu, primeiro, procuro conhecer o assunto, procuro conhecer a realidade, conhecer a situação como ela verdadeiramente é, para depois, então, definir que postura tomar, que decisão tomar e que caminho seguir na conduta da vereança. Então, eu, nesta noite, como o vereador, como o diretor Cocato não pôde estar, eu mantenho na ordem do dia os requerimentos e peço aos nobres colegas a aprovação do mesmo, para que possamos ter essas informações. Seguindo aqui, nobre presidente, nobres vereadores, eu gostaria de chamar a atenção, louvar aqui 2 projetos que não vão entrar hoje na ordem do dia, mas são projetos interessantes, os projetos que criam o Fundo de Apoio à Cultura e criam também o Fundo de Apoio e Manutenção à Pessoa com Deficiência. É importante nós frisarmos e sempre lembrar que, do ano passado para este ano, e eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, de estar fazendo parte dessa história, do ano passado para este ano, esta Casa de Leis, na pessoa desses vereadores, produziram bastante peça legislativa, produziram bastante informação e deram vários nortes para o Executivo no avanço do amparo das pessoas com deficiência, no amparo e no cuidado desse público que precisa cada vez mais de atenção. Nós temos aqui o vereador Pedrinho, que, com todo respeito, eu me dirijo, que é um vereador portador de deficiência e que tem aí, provavelmente, na sua vida, histórias inúmeras para contar, e que eu acredito que hoje ele também se alegra de ver que, de alguma forma, nós avançamos, e o município tem avançado cada vez mais. Então, eu louvo projetos como esse, partindo do Executivo, de autoria do Executivo, que demonstram e que mostram uma sensibilidade do Poder Executivo em estar atento com as necessidades, não só daquilo que é serviço, daquilo que é demanda rotineira, cotidiana, mas de muitos assuntos que, por muitas vezes, passaram desapercebidos dos gestores dessa cidade. Então, eu, mais uma vez, chamo a atenção, não sei quando esses projetos estarão em pauta para votação, mas tenho certeza que, por unanimidade, eles serão aprovados aqui. Quero chamar a atenção também para o projeto do Refis, que está aí. Não sei se entrará na ordem do dia. Vejo que tem um requerimento de urgência especial voltado a esse projeto. E, assim como teve no outro projeto do Refis, ou no projeto comum do Refis, uma observação que eu vi e que eu fiz outrora, eu faço nesse também. Se, eventualmente, o novo presidente pautar o projeto, nomear relator especial, eu sugeriria a esse relator que pudesse verificar a possibilidade de emendar o projeto no tocante à parcela mínima. Nós estamos falando de refis, de pessoas que estão em débito, em atraso com as suas obrigações perante o município. E, muitas vezes, uma parcela mínima de R$100 quase que inviabiliza a entrada para muitas pessoas, para muitas famílias, a aderir ao refis. Tem muitas famílias, talvez a maioria delas, ouso dizer, que não vá conseguir aderir a um programa de refinanciamento de dívida
e assumir uma obrigação mínima de R$100 por mês. Acho uma parcela um pouco alta e acaba inviabilizando a própria natureza do projeto, o objetivo do projeto, aquilo que o projeto busca alcançar. Se nós queremos alcançar uma quantidade cada vez maior, ou um número, o maior número possível de aderentes ao programa, nós sabemos que a maioria das pessoas que estão em débito, a maioria, em tese, são pessoas que estão carentes de recursos e, por isso, precisam priorizar em suas vidas aquilo que vai pagar ou aquilo que vai atender. Então, sinceramente, do meu ponto de vista, minha observação particular é que parcela mínima de R$100 acaba prejudicando o próprio objetivo do projeto. E, caso ele seja pautado e entre para votação o requerimento de regime de urgência especial e seja nomeado relator especial para a votação desse projeto desta noite, fica aqui a sugestão deste vereador. Por hoje, é o que me cabe dizer. Eu só quero caminhar para o final, fazendo coro às palavras do vereador Marcelo. Nós entramos aí definitivamente na corrida eleitoral. Estamos em vias de escolher presidente, de escolher deputados federais, deputados estaduais, senadores e governador. Nós, como representantes da população, tivemos a obrigação, e creio que corremos bem com essa obrigação, de firmar parcerias e pontes com parlamentares que pudessem olhar para o nosso município e pudessem ver no município de Rafar, de 10 mil habitantes, de um eleitorado de um pouco mais de 5 mil, 6 mil, não sei ao certo, a necessidade de destinar emendas, de destinar recursos. E nós tivemos aí 2 anos, ou 1 ano e meio, muito produtivos no que diz respeito à conquista de, como diz o outro, de pequenas agulhas, de grandes agulhas que nós trouxemos para esta casa. E agora é momento da população fazer reflexão e de procurar saber e entender que caminho a população quer para o futuro. Nós queremos uma Câmara Federal representada por tiriricas que, com todo respeito, não entro no mérito da competência do parlamentar, mas é um parlamentar que nunca colocou os pés em Rafar, nunca colocará os pés em Rafar, e, ouso dizer, nunca irá atender um parlamentar de Rafar e destinar uma emenda para a cidade de Rafar. Ou nós queremos um parlamento estadual feito por Janaínas Pascoais, que, embora mereça o meu respeito, admiro demais, admiro muito por todo o trabalho que fez, mas também não vai olhar para Rafar, não vai pisar em Rafar, não vai destinar emenda para Rafar. Ou nós queremos caminhar para uma Rafar que seja prestigiada, que seja vista pelos parlamentares que elegeram. Então, olhe para o que foi feito nesses últimos 2 anos, ou para o que foi feito na história, porque eu também não quero aqui desmerecer a história de grandes parlamentares que sempre ajudaram Rafar e que sempre foram parceiros da cidade de Rafar. Que destino nós queremos? Que futuro nós queremos? É hora de escolher. Com a palavra, vereador. Pois não, senhor Pedro. Rapidinho. Eu quero também deixar também minha fala também e agradecer também a esse reconhecimento do nosso prefeito quanto às pessoas com deficiência. Tá de parabéns aí pela iniciativa aí. Estava aguardando há muito tempo isso. Venho batalhando muito também. Obrigado. Obrigado. Então, o que nós queremos? Respeito o entendimento e a compreensão de cada cidadão. Respeito muito. Mas que nós deixamos de fora. Eu não quero mais um país, como cantava Renato Russo, de covardes e assassinos, uma corja de ladrões. Não quero mais isso para o meu país e desejo que a minha população rafardense também não queira e repila nas urnas todos estes que por lá passaram e que não merecem mais a credibilidade do povo.
façam essa reflexão, escolham bem e escolham com certeza, porque quem precisa ganhar, de fato, não é o parlamentar, mas é a cidade em que você vive, e a cidade que você vive só vai ganhar se você tiver parlamentares que, de fato, a representem. É assim como me manifesto nessa noite, agradecendo a oportunidade, senhor presidente, desejando a todos uma ótima noite, uma semana abençoada, e que Deus nos ajude na caminhada. Obrigado a todos. Só respondendo ao vereador Zap, eu pretendo esse projeto do Refis, só está dando entrada hoje, aí já vou estar encaminhando para as comissões para fazer as emendas, análise do projeto, para ver se a gente consegue votar na próxima, dia 30. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadores, quero agradecer o Zata, também o Juan Henrique, presente aqui, o Nivaldo, também o meu amigo David, com seu pai Sebastião, o Luiz, da locadora, também o Mauro Savassa. Quero aqui começar já destilando o meu veneno para não me fugir do foco aqui. Eu quero deixar bem claro aqui que sempre fui da base do prefeito. Quando a semana passada tentei falar com ele como amigo, para mostrar para ele que ele está sendo traído por várias pessoas na equipe que ele contratou para ser secretário. Mas ele não me ouviu, ele me ignorou. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu fui lá, humildemente, para falar com o senhor prefeito, que ele é a autoridade máxima. Ele não me atendeu. Ele não me atendeu. Eu não queria pedir nada para ele, não. Eu não queria falar de rodeio, eu não queria falar de futebol. Eu queria só explicar para ele o que está acontecendo. Um eleitor meu foi levar o pai dele para fazer uma cirurgia em Piracicaba. Chegando lá, o anestesista não aceitou o encaminhamento, dizendo que o cardiologista não era cardiologista. E eu não queria trazer isso aqui na tribuna, mas vou ter que trazer. Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. E eu me senti muito ofendido por tentar ajudar, mas não fui reconhecido. Não estou tirando o brilho do prefeito, não. Está fazendo um excelente trabalho. Mas, às vezes, ele viaja. E ele me magoou muito. Por quê eu estou falando que ele me magoou? Eu queria ajudar. Eu queria ajudar ele. Inclusive, vazou um áudio. Coloque para mim, senhor Vanderlei, se o senhor puder, o áudio. Por causa desse áudio que vocês vão ouvir aqui agora, vocês vão ver, eu fui crucificado e tomei um pé no traseiro do prefeito, que sempre defendia aqui nessa tribuna, nessa casa de lei e na rua. E tomei um toco. Fiquei triste, porque uma amizade de 34, 35 anos, ele chutou. Se vocês estão sabendo, mas eu fiquei sabendo agora que estão reclamando para mim que agora não vai poder, o pessoal do futebol de Rafar não vai poder jogar mais lá no campo de baixo. Aqui em cima estavam cobrando e pronto, não sei se continua cobrando ou não, né? Mas eles disseram que não. Mas acabaram com o campo, não tem nem como jogar. Se os senhores quiserem dar uma passada no campo da Popular, dá uma olhada lá. E tem um pessoal aqui da Telemix, aqui da cidade, aqui da Popular de Rafar, e continua o time jogando, né? Quando tem oportunidade de liberar o campo para eles. Agora não pode jogar lá embaixo mais, porque, segundo o secretário de Cultura e Esporte, me disse que fizeram a junção com o Capivari e me mexeu de mentira, tá? Dizendo que não é que é o campeonato amador de Capivari, fizeram a junção Capivari, logo vai entrar Mambuca também, e o campo vai ficar só para esse fim, só capivariano, e o campeonato amador, que é de Capivari, que ele está mentindo para nós. E não sei se os senhores concordam com isso, se os senhores acham que vai deixar quieto isso aí, e afinal de contas, Capivari está mandando em Rafar, né?
Então, eu queria que os senhores vereadores, não sei, vocês querem chamar esse cara para conversar com ele, com o prefeito junto, porque não está certo o que está fazendo aí. E eu não concordo, não sei, porque cada cabeça é uma sentença. Eu penso que não concordo. Então, eu penso que não, o que eu penso eu falo, então eu não concordo com isso aí. Capivariano jogar aqui e nós, os meninos da cidade, nós não podemos jogar. Quem votou em nós, no prefeito, foi o pessoal daqui. E agora estão metendo o pé no rabo deles. Então eu gostaria que vocês, até desculpa a palavra, se vocês se manifestassem aí, a favor ou contra aí, para a gente estar chamando esses caras para conversar. Porque não está certo isso aí não, cara. Muito bem. O que eu falei de errado aí? Pode me cobrar, senhores. Pode me cobrar. O que eu falei de errado aí? Eu ofendi a moral de alguém? Eu disse alguma mentira aqui? Para me ser crucificado? Para tentar explicar e ser humilhado? Eu disse alguma mentira aqui? Ou será que a verdade dói tanto assim? E tem mais. Eu tenho denúncia que professores estão levando bolacha de água e sal para dar para aluno comer, porque não tem na escola. Eu queria levar até ele isso aqui, pedindo para ele que, em off, vamos resolver. Mas não, precisou chegar nesse ponto aqui. Precisou chegar aqui nesse ponto e eu vou ter que falar. E eu vou ter que falar mesmo, porque eu sou um fiscal do povo, eu me meti a ser vereador e eu vou cobrar. É o meu dever. É o meu dever. Tá? E quando eu venho na escola, na Adriana, na creche, eu me encontro com uma situação lamentável. Lamentável. Onde tem uma nutricionista que ela é vegana. Pô, se ela quer fazer, inclusive já tomaram providência, já mandaram ela sair, pediram para sair, não sei. Já tomaram as providências. Tá? Eu agradeço. Espera aí. O seu filhinho de 2 anos comendo pão seco e bebendo água? Espera aí. O que está acontecendo? Está em licitação? Por que depois que eu cheguei lá, dentro de 10 minutos, chegou pera, chegou maçã, chegou tudo? Por quê? O que está acontecendo? Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor oficializasse aí. Eu quero abrir uma investigação na saúde e na educação. Tá? Com a palavra, vereador. Pois não. Com certeza eu estou com você nessa investigação, quanto à saúde, quanto à educação também. E, com certeza, queremos aqui pedir já também, aproveitando que estamos na frente da rede nacional aqui, pedir para que o prefeito coloque um ponto relógio digital em todas as setores. Saúde, educação, porque eu recebi muitas reclamações que tem gente que vai picar cartão de outro lá, o cara dormindo. Então, digital não tem como levar o dedo dele. Beleza, Pedro. E tem mais. Os funcionários da creche não têm nada com isso. Viu, seu Wagner Bragalda? Você está me ouvindo aí? Eu sei que você está, porque eu liguei para você. Você não foi homem o suficiente para me atender. Que você ia escutar poucas e boas minhas. Como que você liga na creche, rapaz? Hein? Liga na creche amedrontando pessoas. Que vai sobrar para você, para alguém lá, se eu colocar no Facebook. Eu não sou vereador de Facebook. Eu falo olhando na cara. Descaso com a nossa criança, com as nossas crianças. Eu tenho o vídeo. E como o prefeito parabenizou o nobre Rogério, que ele foi infeliz na divulgação do áudio, dizendo que personalidade ele teve e denunciou, senão eu não sabia. Está aqui o vídeo, ó. Tem homem aqui que tem personalidade aqui? Tem homem. Pega o vídeo meu e coloca na rede social. Vamos ver, eu não vou colocar, é um arquivo meu. Porque se eu levar para o Ministério Público vai complicar. Eu não quero isso. Eu quero ajudar, eu quero provar para o povo que dá para trabalhar junto. Com a palavra, senhor vereador. Pois não. O senhor disse que, em visita à creche, encontrou as crianças merendando pão seco e água? Pão seco e água. Se continuar assim, vai vir lagartixa e rato também, que tem na África, igual que tu põe para as crianças comer aqui.
Isso é de espantar. Se fosse só o fato de você encontrar as crianças comendo pão e água, eu acredito que, sob qualquer justificativa, não sei se nós encontraríamos uma que fosse aceitável. Mas é de espantar também a falta de respeito com essa casa, porque eu me lembro bem que, quando a primeira vez surgiu o assunto sobre a intenção que a nutricionista tinha de mudar o cardápio, nós convidamos ela aqui, juntamente com a diretora de educação, para que elas nos explicassem o motivo por que elas desejavam, ou ela desejava, não sei se era a nutricionista que desejava, a retirada de alguns itens do cardápio das crianças, porque entendia que era mais saudável. Naquele momento, discutiu-se, encontrou um meio termo, e elas nos garantiram que não iria acontecer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que eu estou falando é algo bem distante de pão e água. Era a retirada de alguns itens, de alguns alimentos que nós entendíamos que não fazia mal algum para as crianças, não trazia nenhum prejuízo para a criança, e elas garantiram que não ia tirar. E chegou nesse ponto, além de não... Porque, para mim, me parece que faltaram com a verdade aqui quando estiveram aqui. E o senhor encontrar uma situação como essa, isso é lamentável, isso não pode acontecer. E, se, de fato, o vice-prefeito está fazendo pressão em funcionário para não permitir que um vereador exerça o seu trabalho, porque eu me lembro bem da outra casa legislativa aqui, que o vereador visitava as escolas e creches e reclamava até de ventilador que não funcionava. Ventilador que não funcionava. Então, as crianças podem comer pão e água, mas, se tiver ventilador funcionando, está tudo certo. Queria entender essa lógica. Obrigado. Nada, vereador. Então, ele que cuida da pasta dele, ele não é vice mais, ele não tem que ficar colocando o nariz aí no meio. Até onde eu entendo. Se ele está ganhando um salário de uma pasta aí, pô, o que ele pensa que ele é? O que ele pensa que é? Que moral que ele tem para vir dar dura em profissional da educação? Quem que ele pensa que ele é para ameaçar merendeira? Eu fui lá hoje, tinha as coisas, estava tudo certinho, desci na outra creche, mas ligaram. Alguém ligou que eu estava lá e já rapidinho arrumaram tudo lá embaixo. Quando eu cheguei lá, estava mil maravilha. Estava mesmo. A despensa cheia, tudo bonito. Hoje eu fui lá, tinha maçã de 5ª categoria, mas tinha. Não interessa. Tinha. Tá? Então, deixar bem claro, eu vou ser implacável. Eu vou ser implacável. Eu não vou desistir. Eu vou toda semana na escola e eu vou querer ver. Quando eu sair, senhor prefeito, o senhor está me ouvindo aí? E parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo. Magnífico o seu trabalho. Mas você pecou. Você pecou. Eu saí chorando lá de dentro, porque o meu neto estava comendo pão seco, sendo que a minha geladeira tem um monte de coisa para ele comer do meu filho. Saí chorando. Tá? Então, coloque a mão na consciência e pega essas pessoas que é responsável pela nutrição das crianças. Com a palavra, vereador. Eu estava presente o dia que o senhor chamou a gente aqui também. A nutricionista com a diretora prometeu para a gente, tinha mais vereadores presentes na sala, que ia tomar uma providência sobre o alimento, porque não podia dar pão, porque era lei federal que as crianças iam engordar. Né? Que ela estava vendo o que ia fazer. Agora ela dá pão com água. Então, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada, mas conversando com o Nivaldo falou que ela já vai sair. Ela fica fazendo da cardápio lá para o filho dela, para o marido dela, da família dela, para o meu neto e para as crianças aqui de Rafar. A gente, vereadores, não pode permitir. E eu não vou ficar passando a mão na cabeça de um ou de outro, não. E eu vou destilar o meu veneno e vou descer o cacete, porque o dinheiro vem, e sobrou dinheiro no fim do ano e comprou até uma casa. Me permite, vereador, mais uma parte? E o pior nessa história toda é o seguinte, é o senhor dizer que depois que o senhor visitou e constatou o fato, 10 minutos chegou, no outro dia tinha. Então, quer dizer, se fosse algo que não poderia ser feito, peitasse então o vereador e dissesse, está certo que está sendo feito, não pode ser feito. Agora, se refizeram, trouxeram, abasteceram, significa que houve um descompromisso com o bem-estar dessas crianças. Isso é mais grave ainda. Então, o senhor está coberto de razão. Esse é o tipo de coisa que
não existe lado A, lado B, existe o lado certo. E nós precisamos ficar do lado certo da história. Obrigado. Sim. Quero aqui também parabenizar o prefeito aí do pessoal PCD. Parabenizar. Viu? Mandar a lei aqui é uma coisa. Eu quero ver cumprir. Cadê a carteirinha do deficiente? Cadê, senhor Emerson? Cadê? Cadê que você falou para mim que vinha no outro dia? Cadê? Mentira tem perna curta, meu amigo. Mentira tem perna curta. Tá? Se você pensa que eu sou trouxa, eu não sou trouxa. Você está mentindo para mim? Cadê? Cadê a carteirinha que você falou que ia trazer para o deficiente? Ou sim ou não? Não chega aqui. Não chega. Tem coisa que não chega aqui. Os vereadores ficam aqui, a gente vem aqui, vem ler para a gente aprovar, vamos aprovar sim. Vamos fazer o melhor para Rafael. Aí depois você toma um pé na traseira igual eu tomei. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. Eu passei fome, eu pedi comida na rua para me chegar até aqui. Mas hoje ninguém... Senhor presidente. Tem mais um minuto, velho. Para chegar até aqui, ninguém vai pisar em mim. E nem as pessoas que votaram de mim e outras que não votaram por uma questão ou outra, senhor presidente. Então, eu gostaria de abrir a investigação na saúde e na educação. E também, senhor presidente, senhor, uma questão de ordem, incluísse eu também esse requerimento do caminhão também. Por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rogério Dias Rodrigues. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus pares. Boa noite, público presente. Mauro Savassa, Luiz, da locadora, Sebastião, David, Sopa. Cumprimentar aqui o vereador Juan também. O Zata. Eu usei o nome que foi dado para a gente aqui. Ok? Seja bem-vindo a esta casa. Os colaboradores que estão aqui presentes também. Cumprimentar a Rádio R, os internautas, enfim, todos quantos ouvem essa sessão. Inicialmente, eu quero aqui compartilhar com os ouvintes, já foi motivo de fala aqui nesta noite, a questão das eleições presidenciais, eleições para presidente, Senado, governador, e que os munícipes aí que acompanham as sessões de Câmara observem atentamente os deputados que estão passando aqui por nossa cidade. Agora vai aparecer um bocado de gente, mas nós temos algumas responsabilidades com alguns destes. Fizemos questão de separar alguns deputados que estiveram enviando verbas para o município e sempre têm atendido aí os nossos respectivos pedidos de emendas parlamentar ou até acesso a algumas secretarias. E, dentre eles, eu vou deixar para a próxima sessão para detalhar alguns deputados que estão compromissados já com o nosso município. Não vão fazer, já fizeram pela nossa cidade. Então, fiquem atentos, acompanhem os respectivos candidatos pelas suas redes sociais. Obviamente que, principalmente na questão para presidente. Muitas coisas aconteceram no governo atual que não são mostradas em rede nacional. Por isso, é legal vocês pensarem aí essa informação e analisar, principalmente o candidato à presidência. E, não obstante a isso, os deputados que fazem força junto com o presidente e o governador, que será muito importante para a nossa próxima legislatura. Dando continuidade aqui à minha fala, recentemente estivemos recebendo aqui nesta casa a Jocely e foi abordado aqui alguns temas, tema este que foi alvo da internet também, que foi a estrada de Itapeva. Estamos ansiosos aí para o término desta obra, que foi uma conquista aí do prefeito junto ao governo do estado. Lembrando que esta obra não compete à prefeitura, e sim o governo está efetuando a mesma. Então, obviamente que está dentro do prazo ali estipulado para a empresa que foi contratada. Eu, juntamente com o presidente dessa casa, estivemos indo lá para a Fazenda Itapeva,
Alguns trechos estão... Agora, depois da chuva, não passamos lá, mas tem tido muitas reclamações, então pedimos aí à população de Itapeva que tenham paciência. Segundo a secretária de Obras, ainda não concluiu a obra que se iniciou ali naquele local. Parabenizar aí também o prefeito pela contratação dos novos guardas e já volto novamente a pontuar aqui. Essa contratação é legal para a cidade, mas, infelizmente, nós vamos perder os funcionários por conta dos seus respectivos salários. A cidade vizinha aqui, nossa, ela paga o dobro do que os trabalhadores aqui de Rafar recebem. Por esta e outras razões, eles acabam indo para outras cidades e nós, novamente, voltamos à estaca zero. Então, parabéns pela contratação e que, no próximo ano, aí, a reestruturação da guarda venha para esta casa para que nós possamos aí, melhorar o salário destes funcionários também. Nós, não diferente dos guardas, estamos com um salário muito defasado, não somente vereadores, não somente guardas, mas o quadro de funcionários do município, o quadro do executivo, ele passa por um processo muito complicado, onde muitas pessoas, de fato, não recebem o que merecem. E algumas acabam, de fato, sendo julgadas por esta razão. Por que não entrega-se o trabalho que é pedido para eles? Às vezes, a gente precisa também ouvir o outro lado. Para nós aqui como vereadores, eu também já estive do outro lado e sei que pesa demais quando o vereador pede alguma coisa aqui para esta casa, ou o vereador pede alguma coisa para o executivo não tem condições de atender. Eu disse condições. Agora vem a vontade também de se fazer. Nós temos aqui alguns exemplos de pastas que atendem a gente cordialmente, vêm para a conversa, vêm para o diálogo, e nós não pretendemos, nessa altura do campeonato, criar guerra com o executivo. Muito pelo contrário, que se mantenha a paz dentro dessa casa, que nós possamos levar, sim, para o executivo as questões como nós temos levado. Por quê? Se a cidade tem avançado, é porque ele tem ouvido também as indicações, tem tentado atender, lembrando que é muito fácil assinar ali, mas a execução, me parece que Rafar muitas vezes tem o dedo podre para as empresas que vêm prestar serviço aqui em nossa cidade. Infelizmente, a questão do caminhão mesmo, quando que se iniciou? Em 2017. Nós estamos em 2022, procurando saber aonde foi o dinheiro que foi gasto nesse veículo. E dentre isso vai surgir muito mais coisas. Então... Com a palavra, senhor vereador. Com a palavra. Aproveitando que Vossa Excelência tocou no ponto do requerimento e do caminhão, e que fique claro, o objetivo fundamental desse requerimento ele é justamente isso. É justamente verificar o quanto de dinheiro público houve investido nessas empresas que ofereceram esses serviços e que, eventualmente, não estou afirmando, o requerimento busca alcançar essa realidade, receberam por um serviço mal feito e que deveriam ressarcir os cofres. Simplesmente isso. Tá bom? Obrigado. De nada, vereador. Continuando, faça necessário esses requerimentos para que não ocorra nesta gestão. Obviamente que todos os projetos que vieram até esta casa foram questionados, foram pautados aqui dentro desta casa e foram todos, respectivamente, aprovados. Então, não tem... o prefeito nunca teve... os prefeitos anteriores, tem vereadores aqui presentes, na história de Rafar, onde que teve uma Câmara que apoia tanto o prefeito igual esta? Pode puxar nas sessões, nas candidaturas passadas. Então, que nós possamos manter esse empenho e o Executivo possa nos dar esse retorno que nós, muitas vezes, buscamos junto a eles ali. Prosseguindo, mais uma conquista aí do nosso prefeito Fábio e também... Vereador, eu não poderia me calar nessa situação. Respeito o posicionamento da Câmara, respeito muito mesmo. Sei que essa Câmara ela é muito parceira do prefeito, em determinados momentos. Mas, quando o senhor pergunta se houve alguma administração com relação ao posicionamento da Câmara, eu não era vereador, mas
Fiquei os 4 anos praticamente assistindo todas as sessões. E na administração 2001-2004, do excelentíssimo senhor Antônio Carlos Cerezer, ele teve 100% de projetos aprovados, 95% por unanimidade. E eram 13 vereadores. E ele não teve uma discórdia nesta casa. Então, eu vejo que, embora o comportamento seja diferente, mas tenho muita consciência do posicionamento do atual prefeito. E eu acho que precisamos sim relevar muitas coisas e aumentar a questão no diálogo e começar a entender o que é feito e o que não é feito. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rodolfo, pela pontuação aí. Então, qual que foi o ano? 2001 a 2004. Então, passaram-se muitos anos aí para que, novamente, obtivesse uma Câmara que, legalmente, nada ilegal, estou falando de legalidades, o município tem avançado, temos visto isso e acredito que estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas e, muitas vezes, procurando o que é certo e justo diante dos olhos da sociedade a qual nos elegeu para estar aqui. Continuando sobre as conquistas do atual governo, a conquista de um totem do Poupa Tempo, o prefeito acabou postando aí recentemente nas suas redes sociais. Esse totem ele vai atender aí por mais de 40 serviços, que vai agilizar aí boa parte dos rafardenses que muitas vezes precisavam ir para Piracicaba. Obviamente que hoje tem o Poupa Tempo em Capivari, mas nós teremos também o nosso atendimento aqui, que muitas coisas podem ser resolvidas dentro do nosso município. Ainda esse ano, o totem já será aí implantado palavra, vereador. Em Rafar. Com a palavra. Quero agradecer aí ao nosso deputado que está trazendo aí o Poupa Tempo para Rafar, né? O qual eu, o Doca, estamos apoiando ele. E recentemente nós tínhamos falado para trazer o Poupa Tempo para Rafar, foi-se ignorado, falado que não tinha necessidade, porque Capivari tinha, então não precisava ter municipado Rafar. Então, eu acho que Rafar é Rafar, Capivari é Capivari. Então, está de parabéns aí o deputado que a gente está apoiando aí por essa conquista aí pelo Poupa Tempo para Rafar. Obrigado. Então, agradecer ao apoio do governo do Estado, que esteve atendendo a esse pedido dos nobres vereadores também. Mais uma vez, volto aí ao tema de obras. Respondida a pergunta sobre a rede de esgoto que está localizada ali no bairro Bomba. Finalmente, finalmente não, aguardamos que ainda esse ano essa obra seja entregue. Como eu disse anteriormente, parece que a Rafar tem dedo podre na hora dos ganhadores ali das licitações. A obra já era para ter sido entregue há tempo, não fez, agora retomando aí uma nova empresa, acredito que nós teremos aí 100% da rede de esgoto tratada aqui em nosso município. Lembrando aqui também sobre as conquistas atuais, o recapeamento total ali do bairro onde o nobre vereador Pedro reside, é uma conquista junto ao governo, então foi o recapeamento total do bairro da Bomba. Inclusive, os munícipes vieram em peso aqui para a Câmara, achando que esse dinheiro seria distribuído de mãos em mãos. Por exemplo, eu perdi um fogão, eu perdi uma geladeira. Eles pensaram, não sei como chegou essa informação para eles, né? Mas vieram para a Câmara e alguns questionamentos foram... a gente não precisa de asfalto, não precisa disso. E inclusive, ficou muito bom o bairro, né? Agora já choveu, não teve empoçamento de água nos locais, que foi alvo de vereadores aqui, pedidos de quando assumimos esta legislatura, e esses pedidos foram praticamente todos atendidos ali naquele bairro. Então, agradecer aí ao governo do Estado por, mais uma vez, olhar... ele fez a parte que ele tinha que fazer, né? A tragédia veio e, junto dela, teria que vir o socorro. Só que se você não sair daqui da sua cadeira e for lá bater na porta do governo, a verba não vem. Se não for lá assinar. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas os vereadores não fazem nada, o prefeito não faz nada. Não faz porque vocês não acompanham os trabalhos que têm sido feitos desde o começo do mandato, né? Não obstante a isso, muitos vereadores já andaram por esses caminhos que nós andamos.
Alguns obtiveram respostas, alguns obtiveram conquistas, outros não, mas cada um tem a sua parcela de melhoria para a cidade. Continuando aqui, em breve também o prefeito vai estar anunciando aí a conquista de um caminhão-pipa, a qual hoje é contratado caminhões para fazer o abastecimento de alguns locais que necessitam de água potável. Então, acredito que esse caminhão-pipa vai somar muito aí com o nosso município. Vai ser anunciado também as motos para a GCM, então logo teremos uma guarda praticamente que completa aqui em nosso município. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que a paz de Deus repouse sobre cada lar e fiquem todos com Deus. Com a palavra... Não havendo mais oradores, declaro suspensa a presente sessão por 5 minutos. Ou, se o plenário concordar, passaremos diretamente para votações das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pode falar. O senhor me concede o intervalo? Sim. Intervalo de 5 minutos, vereadores.
Retornando à sessão, solicito aos senhores vereadores que registrem nova presença no sistema eletrônico desta casa. Leandro. Com a presença regimental dos senhores vereadores, passaremos à leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, protocolo número 304/2022, contendo o projeto de lei complementar número 12/2022, de autoria do Poder Executivo, disciplina, jornada de trabalho, carga horária dos cargos de controlador interno, encarregado de frotas e procurador previdenciário do município de Jafarde e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, está aberto a votação. Não está indo. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por 8 votos favoráveis em primeira votação. Encaminhe-se os 7 votos favoráveis. Encaminhe-se para a segunda votação. Em única discussão e votação, protocolo número 305/2022, contendo o projeto de lei número 48/2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no valor de destinação que indica. Em discussão. Não havendo discussão, está aberta a votação. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo, arquive-se. Em discussão e votação, protocolo número 327/2022, contendo o requerimento número 24/2022, de autoria dos vereadores Alaércio Scarso, Ernesto Brigatti, Pedro Reinaldo da Rosa, Luiz Fernando Zapp e Marcelo da Silva. Pela ordem, que, atendendo ao pedido do vereador Doc, seja incluído o nome do vereador Doc também no requerimento. E ele. E o Doc. Inserido aí o nome do Luiz Antônio Ferreira Brito, bem como requerendo de informações número 15/2022,
bem como considerando as informações apuradas pelos vereadores até o momento no tocante ao veículo caminhão da marca internacional adquirido através do governo federal. Em discussão. Não havendo discussão, está em votação. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo, arquive-se. Protocolo número 328/2022, contendo requerimento número 25/2022, de autoria do vereador Luiz Fernando Zapp. Requer que seja oficiado ao Poder Executivo para que, através do setor competente, preste as seguintes informações: as cargas horárias semanais dos pediatras que atendem no município de Rafard, informando ainda suas respectivas escalas e locais de atendimento. Considerando as informações trazidas pelo ofício GABDIR, número 89/2022, em resposta ao requerimento número 19/2022, da Câmara Municipal, que informe a possibilidade de remeter para esta Casa de Leis as escalas e cronogramas de atendimentos mensais dos serviços e profissionais contratados, ou, no caso de impossibilidade de enviar as respectivas escalas, que informe o local onde as mesmas poderão ser acessadas ou extraídas. Em discussão? Pela ordem, presidente. Pode falar, vereador. Eu gostaria, se o nobre vereador permitisse, a entrada junto com ele nesse requerimento aí. Se o autor do requerimento permitir. Sem objeção. Vai ser incluído o nome de Vossa Excelência. Obrigado. Pela ordem? Pode falar. O requerimento anterior e o atual que está em pauta agora, não colocando os nomes, mas estamos votando favorável, porque sabemos a necessidade do teor aí dos pedidos. Terminando a discussão, está em votação. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo, arquive-se. Concluído a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão, solicitando que todos em pé cantem o hino nacional, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana a todos.
iluminando o sol do